Queridos irmãos, diletos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém? Amados irmãos, hoje é um dia de alegria, gratidão e celebração diante do Senhor. Estamos comemorando 73 anos de bênçãos, 73 anos da graça, da misericórdia e da fidelidade de Deus sobre a Igreja Batista de Surubi. Ao olharmos para esta trajetória, percebemos que não estamos celebrando apenas a passagem do tempo. Estamos celebrando uma história construída por Deus. Foram décadas de lutas, desafios, vitórias, orações, evangelização, discipulado, batismos, famílias restauradas e vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Muitos irmãos que fizeram parte dos primeiros anos desta igreja já partiram para a eternidade e hoje estão na presença do Senhor. Outros permaneceram firmes ao longo da caminhada. Novas gerações chegaram, mas o Deus que sustentou esta igreja desde o início continua sendo o mesmo. Durante esses 73 anos, tempestades vieram, dificuldades surgiram, mas a mão poderosa de Deus nunca deixou de conduzir a sua igreja. O Senhor cumpriu a sua promessa. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Por isso, meus irmãos, meus amigos, nesta data não exaltamos homens, não exaltamos realizações humanas, mas exaltamos aquele que tornou tudo isso possível, Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Que o nosso coração esteja cheio de gratidão ao lembrarmos das grandes coisas que Deus fez por nós e cheio de esperança ao pensarmos nas grandes coisas que Ele ainda fará. E com essa certeza, vamos meditar na Palavra de Deus sob o tema 73 anos de bênçãos. Que Deus fale poderosamente aos nossos corações. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Salmos 126, o versículo 3, que vai nos dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Queridos irmãos, queridos amigos, hoje não estamos apenas comemorando mais um aniversário. Estamos celebrando 73 anos da fidelidade de Deus sobre a Igreja Batista de Surubi. Ao olharmos para trás, vemos uma longa história de orações, lágrimas, lutas, vitórias, conversões, batismos, casamentos, famílias restauradas e vidas transformadas.
Muitos dos que começaram esta caminhada já estão na glória com o Senhor. Outros permaneceram firmes ao longo dos anos. Novas gerações chegaram, mas uma coisa nunca mudou: a fidelidade de Deus. 73 anos não são apenas números, são testemunhos vivos de que Deus sustenta a sua obra. Destacaremos alguns tópicos desta mensagem para maior conhecimento. Primeiro tópico: olhar para trás é reconhecer a fidelidade de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, vai assim nos dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, mesmo em meio às dificuldades, Jeremias reconheceu que Deus continuava sendo fiel. A esperança do profeta não estava nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Ao celebrarmos mais um aniversário da Igreja Batista de Surubim, somos convidados a olhar para trás e perceber quantas vezes o Senhor nos sustentou, nos protegeu, nos proveu de recursos e nos conduziu até aqui. Olha, meus irmãos, vivemos em uma época em que muitas pessoas se concentram apenas nos problemas do presente e se esquecem das vitórias que Deus já concedeu. É bem assim que acontece, meus irmãos, infelizmente. Como igreja e como cristãos, precisamos exercitar a gratidão, lembrando-nos das inúmeras bênçãos recebidas ao longo da caminhada. Ao comemorarmos 73 anos de bênçãos, devemos declarar com convicção: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Irmãos, se Deus foi fiel no passado, continuará sendo fiel hoje e será fiel também no futuro. A memória da fidelidade de Deus fortalece a nossa fé para enfrentarmos os desafios que ainda virão. O segundo tópico: honrar os que semearam antes de nós. Hebreus capítulo 6, versículo 10, vai assim nos dizer: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes. Irmãos, ao longo desses 73 anos, muitos irmãos dedicaram as suas vidas à obra de Deus nesta igreja. Alguns pregaram o Evangelho, outros ensinaram na escola bíblica, cantaram nos corais, contribuíram financeiramente, serviram em diversos ministérios e sustentaram a igreja com as suas orações. Muitos já partiram para a glória, mas o seu trabalho não foi esquecido por Deus. A história desta igreja foi construída sobre o esforço, a fé e a dedicação daqueles que entenderam que servir ao Senhor vale a pena. Deus viu cada lágrima
cada sacrifício e cada ato de amor realizado para o crescimento do seu reino. Olha, meus irmãos, vivemos numa geração que muitas vezes valoriza apenas o presente, mas uma igreja saudável reconhece e honra aqueles que vieram antes. Devemos agradecer a Deus pelos pioneiros que semearam para que hoje pudéssemos colher os frutos. Mas honrar o que semearam não significa apenas lembrar deles. Significa também continuar a obra que eles começaram. A responsabilidade agora está em nossas mãos. Assim como recebemos uma herança espiritual preciosa, devemos transmiti-la às próximas gerações para que a chama do Evangelho continue brilhando até a volta de Cristo. Terceiro tópico: Deus continua agindo no presente. Isaías, capítulo 43, versículo 19, vai assim nos dizer: Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Irmãos, o Deus que operou grandes milagres no passado continua trabalhando no presente. Muitas vezes lembramos com alegria das bênçãos de ontem, mas precisamos compreender que Deus não ficou apenas na história. Ele continua salvando vidas, restaurando famílias, respondendo orações e transformando corações. Ao celebrar 73 anos de existência, esta igreja pode testemunhar tudo o que Deus fez ao longo dos anos, mas também deve reconhecer aquilo que Ele está fazendo agora. O Senhor continua chamando pessoas para servi-lo e continua realizando a sua obra em nosso meio. Irmãos, vivemos tempos de grandes desafios espirituais, mas também de grandes oportunidades para vermos a ação de Deus. Não podemos viver apenas das experiências do passado. Precisamos buscar diariamente a presença do Senhor e estar atentos às novas portas que Ele abre. Uma igreja forte não é aquela que apenas fala do que Deus fez, mas aquela que celebra o que Ele está fazendo hoje. O mesmo Deus que sustentou a igreja durante 73 anos continua no controle e ainda tem grandes planos para o seu povo. Por isso, devemos caminhar com fé, esperança e expectativa, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. O quarto tópico: o maior desafio é olhar para o futuro. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, vai assim nos dizer: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha um passado cheio de experiências, vitórias e aprendizados, mas ele
entendia que não podia viver apenas das conquistas já alcançadas. O seu olhar estava voltado para o futuro e para os propósitos que Deus ainda tinha para a sua vida. Da mesma forma, ao comemorarmos 73 anos de bênçãos, devemos agradecer pelo passado, celebrar o presente, mas também olhar para frente. Deus ainda tem uma obra a realizar através desta igreja. Ainda existem vidas para serem alcançadas, famílias para serem restauradas e o Evangelho para ser anunciado. Olha, meus irmãos, meus amigos, uma igreja que vive apenas de recordações corre o risco de perder a sua visão missionária. As vitórias do passado devem servir de inspiração mas não podem substituir os desafios do presente e as oportunidades do futuro. As vitórias do passado devem servir de inspiração, mas não podem substituir os desafios do presente e as oportunidades do futuro. O aniversário da igreja não é apenas um momento para recordar o que Deus fez, mas para renovar o compromisso com aquilo que Ele ainda deseja fazer. Que possamos prosseguir para o alvo, mantendo a fé, a unidade e a paixão pela obra do Senhor, certos de que os melhores dias da igreja sempre serão aqueles vividos na presença de Deus e na obediência à sua vontade. O quinto tópico: Jesus é o verdadeiro fundamento da igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, vai assim nos dizer: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, ao longo da história, muitas instituições surgiram e desapareceram, mas a Igreja de Cristo permanece firme, porque o seu fundamento não está em homens, recursos ou estruturas, mas no próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundador, o sustentador e o cabeça da igreja. Durante estes 73 anos, pastores passaram, líderes serviram, membros chegaram e partiram, mas Cristo permaneceu o mesmo. Foi a sua presença, a sua graça e o seu poder que sustentaram esta igreja em cada etapa da caminhada. Irmãos, vivemos tempos em que muitas pessoas colocam a sua confiança em estratégias humanas, em personalidades ou em recursos materiais. Porém, a verdadeira força da igreja continua sendo Jesus Cristo. Se desejamos que a igreja continue firme nos próximos anos, devemos permanecer alicerçado na palavra de Deus, na oração e na dependência total de Cristo. Quando Jesus é o centro da igreja, as dificuldades podem até surgir, mas ela permanece de pé. A grande lição destes 73 anos é esta: não chegamos até aqui por força humana.
mas porque Jesus continua edificando a sua igreja. E se ele nos sustentou até hoje, com certeza continuará nos sustentando até a sua gloriosa volta. Sexto tópico: o que Deus espera desta geração. Salmo 145, versículo 4, vai assim nos dizer: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará os teus poderosos feitos. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará os teus poderosos feitos. Irmãos, Deus sempre desejou que a sua obra fosse transmitida de uma geração para outra. O conhecimento de Deus, a fé, os valores bíblicos e o compromisso com o Evangelho não podem parar em uma única geração. Aqueles que receberam as bênçãos do Senhor têm a responsabilidade de anunciar as suas maravilhas aos que vêm depois. Ao celebrarmos 73 anos desta igreja, devemos reconhecer que recebemos uma preciosa herança espiritual dos irmãos que nos antecederam. Agora, cabe a nós preservar esta herança e transmiti-la às crianças, aos adolescentes, aos jovens e às futuras gerações. Olha, meus irmãos, vivemos um tempo em que muitos valores cristãos estão sendo abandonados. Por isso, a igreja precisa investir cada vez mais no ensino da palavra de Deus, no discipulado e na formação espiritual das novas gerações. A pergunta não é apenas o que os pioneiros fizeram por esta igreja, mas a pergunta é: o que esta geração está fazendo para que a próxima continue servindo ao Senhor? Que Deus encontre em nós uma geração comprometida, fiel e apaixonada pela sua obra, para que, quando celebrarmos os próximos aniversários da igreja, haja homens, mulheres, jovens e crianças proclamando que o Senhor continua sendo bom e fiel. Afinal, a maior homenagem que podemos prestar aos que vieram antes de nós é deixar para os que virão depois uma igreja ainda mais forte, mais bíblica e mais comprometida com Cristo. Amém? Hoje celebramos 73 anos de bênçãos. São 73 anos vendo a mão de Deus agir poderosamente. 73 anos de orações respondidas. 73 anos de vidas transformadas pelo Evangelho. 73 anos de famílias alcançadas pela graça de Deus. 73 anos de lutas vencidas pela fé. 73 anos da fidelidade daquele que prometeu estar com a sua igreja todos os dias. Ao olharmos para trás, vemos um passado marcado pela bondade de Deus. Ao olharmos para o presente, reconhecemos que Ele continua operando entre nós. E ao olharmos para o futuro, temos a certeza de que o Senhor continuará guiando a sua igreja até a volta de Cristo. Olha, meus irmãos,
A celebração deste aniversário deve despertar em nós 3 sentimentos: gratidão, compromisso e esperança. Gratidão por tudo o que Deus já fez. Compromisso para continuarmos servindo fielmente ao Senhor. Esperança, porque os melhores planos para a igreja ainda estão nas mãos de Deus. Que possamos sair desta celebração dizendo as mesmas palavras do profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. E com a mesma confiança declarar: aquele que foi fiel durante estes 73 anos continuará sendo fiel nos anos que virão. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro fundamento desta igreja. Parabéns à Igreja Batista de Surubi pelos seus 73 anos de bênçãos. Que as próximas gerações continuem anunciando: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? E que Deus assim nos abençoe.